Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Magia Tarô e o canal Tarô Intuitivo. Este vídeo é diferente, eu tinha prometido para vocês falar sobre a esquerda. Afinal, o que é a esquerda? E não é da política, mas sim o que é o braço esquerdo de Deus, o lado esquerdo de Deus. Que vem uma expressão, que se refere aos Exus e Pombagiras, na cultura Yorubá. Muito cheio de controvérsias, a esquerda, porque nós temos muita simbologia do direito e esquerda, na simbologia dos contrários, o bem e o mal, a luz e a escuridão e por aí afora. Mas nem tudo é uma relação direita e esquerda, nem tudo é uma relação assim de contrários, Qual é o contrário do azul, qual é o contrário do amarelo, entende? Então essa simbologia que nós falamos sobre a esquerda não tem nada a ver com essa simbologia entre o certo e o errado, o bom e o mal, muito pelo contrário. Porque essa simbologia, quando nós falamos a esquerda, as entidades da esquerda, falamos justamente a esquerda de Deus, a mão esquerda de Deus. Mas antes de prosseguirmos nessa simbologia Yorubá, vamos para a simbologia cristã. Na simbologia cristã, nós temos fala-se sobre a direita de Deus, a mão direita, o lado direito de Deus, Muito simbolizado justamente pelo nosso amado Jesus, uma simbologia Yorubá, o Pai Oxalá. Então Cristo está à direita do Pai. Além de Cristo, temos diversas entidades que estão à direita. Porque o que representa a direita de Deus? É uma simbologia de evolução espiritual completamente grande, longe de um simbolismo da nossa compreensão e da nossa situação como pessoas. Cristo, o símbolo máximo de amor, o símbolo máximo de perdão e evolução espiritual, sentado justamente à direita de Deus, simbolizando esse lado direito que fala justamente a evolução, esse grande caminho de evolução espiritual, que tem justamente a nossa devoção, a nossa fé, desse poder, desse lado, desse amor infinito, esse poder infinito, mas longe da nossa compreensão total e longe da nossa possibilidade de estar nesse patamar, porque nós estamos num mundo, de evolução. Nós estamos num mundo que nós estamos aprendendo, evoluindo, errando ao longo de várias encarnações para chegar a esses patamares de evolução, que temos uma longa caminhada. Nessa longa caminhada temos justamente a necessidade de aprender e a necessidade de estarmos perto, de estarmos representados por algo mais nosso, algo compreendido nas nossas paixões, termo paixão, as nossas paixões humanas, compreende? E a direita do Pai, representada principalmente no símbolo máximo de Cristo, Virgem Maria, os apóstolos, alguns santos católicos, Buda, Não podemos nos prender só àquilo que é cristão, mas sim evolução espiritual. Esse critério de evolução espiritual muito elevada no âmbito espiritual. Então a referência cristã fala do lado direito de Deus. E em muitos casos há a tentativa da interpretação que a esquerda seria algo errado. Mas nós estamos falando de Deus. Nós não podemos falar de um ser perfeito, que tem um lado direito que representa a evolução espiritual, a correção, e um lado esquerdo que não seja, que seja errado, porque nós estamos falando de um ser perfeito. E essa lado direito e esquerda é apenas uma simbologia. Não queremos que Deus que tenha um braço, uma mão esquerda, porque também não podemos compreender o que significa, mas numa dualidade que representa a nossa existência, Deus não pode ser inexistente,
dessa dualidade do direito e esquerdo, mas nunca podemos interpretar como algo certo e errado vindo de Deus, mas uma simbologia diferenciadora. Daquilo que é cristão não temos referência àquilo que é a esquerda. Temos que não devemos nos preocupar com isso. Mas podemos ir mais longe. Na nossa filosofia iorubá, temos o nome dos Exus, que falam a esquerda, o braço esquerdo de Deus, os mensageiros, os atuantes. Voltando ao cristão, a simbologia cristã, nós temos outro tipo de entidades, não é? Tem várias hierarquias que não vamos nos prender às hierarquias. Eu vou só me reservar aos arcanjos. Interessante que os arcanjos, não é? Dentro das suas hierarquias de divindades, também tem o nome de mensageiros. Também tem atributo de guerreiros, ou seja, eles têm o atributo de estarem mais perto de nós, significando essas entidades criadas, ligadas a Deus, mais perto, mais compreendidas na nossa evolução, perto das nossas paixões. Se formos para um lado bíblico, não é? A atuação perto de nós, aparece várias vezes anjos, arcanjos, perto de nós, nas missões divinas perto de nós. Tanto na guerra, como nas mensagens, como na salvação, ou seja, essa atuação presente. Repare uma coisa, não sei se vocês já repararam, que algumas imagens dos arcanjos são assim, sabe? Algumas representações do arcanjo Rafael e até mesmo do arcanjo Miguel, representação de seres assim, sabe? Numa veste humana, né? Como anjos lindos, né? Uns seres lindos, corpo sarado, sensual até posso dizer. Não me leve a mal falar isso, mas é uma realidade que se vê na imagem. Não é? Eu pergunto, por quê? Por quê? Algumas referências a anjos, né? O anjinho, uma simbologia simbólica, até mesmo sacra, mas muitas referências aos arcanjos, assim, numa postura sarada, vou dizer assim. Por causa justamente desse lado esquerdo de Deus, é a compreensão da divindade, mas a compreensão e o lado unido a nós na compreensão, na existência, na interação do nosso mundo, de nós, no nosso critério de evolução, das nossas paixões. Presentes, defensores, amigos, vivendo ao nosso lado, sendo divindades, mas compreendendo esse nosso lado das paixões, os nossos obstáculos, mas também as nossas necessidades. A nossa necessidade de amor, de paixão, de prosperidade, porque precisamos do nosso lado terra. Pessoas que têm de comer, de beber, de reproduzir, de ter prazer, de ter vida, de ter também seu lado espiritual, representado no querer evoluir, como lado à direita de Deus, o querer. Nós estamos presentes à esquerda, estamos no aprendizado. E a nossa comunicação mais direta no céu, numa simbologia cristã, são os anjos e principalmente os arcanjos. Na simbologia iorubá, nós temos os Exus, conhecidos como os mensageiros, os atuantes, o lado da justiça de Deus. Não necessariamente uma justiça má, mas sim compreensiva. A imagem de Exus também compreensivos com as necessidades. Acredito que você já reparou no desenvolvimento das religiões cristãs, várias coisas diferenciadas que foram acontecendo ao longo dos anos, mas uma coisa bem evidente, que é o machismo. É inegável todo o sentido do pecado, todo esse sentido de masculinidade, né, de atributos
gerados de atributos trazidos para aquilo que é permitido para um lado masculino e não para um lado feminino. Então você não vê nenhuma anja, nenhuma arcanja, nenhuma querubina, nenhum trona. Não é? Estou falando assim, não tem esse significado assim de podemos falar assim de tradução, mas é uma realidade. Não vemos, você não vê uma arcanja. Onde tem uma arcanja, você me avisa. Na simbologia iorubá, não tem esse lado na cultura religiosa. Poder atribuído ao homem, poder atribuído à mulher. Então, se você tem um Exu, você tem a pombagira. O que é uma pombagira? O que é um Exu? O Exu representado nas linhas dos arcanjos, os atuantes, os mensageiros, os justiceiros. A mão que compreende, a mão que sabe que é preciso entre nós essa ligação do divino, que compreendam as nossas paixões. Não estou dizendo que o lado direito, não estou dizendo que Cristo não compreende o nosso lado. Mas eu estou dizendo que a simbologia é de evolução espiritual, enquanto o lado esquerdo é o caminhar para essa evolução, e precisamos desse lado mais direto, que nos ajude nas nossas interações, no nosso dia a dia, nas nossas paixões, nesse caminhar. O desejo, a paixão, a sensualidade não tem nada de errado, nada de contaminado, senão Deus não permitiria. O poder que nós extraímos dentro de nós, todo o poder, né, do querer, ligado ao bem, ligado entre direita e esquerda, nada como errado, nada, mas as necessidades de uma experiência terrena, aliado com a nossa evolução espiritual, que precisamos desta conexão, desta compreensão e desta ajuda. Então, na simbologia iorubá, Exus e pombagiras. Quem são? Quem são pombagiras? Seriam as arcanjas. Mas como disse, no lado cristão, que evoluiu de uma maneira machista, não poderia ter um ser tão poderoso, tão expressivo na sua, até mesmo na sua sensualidade, representado na simbologia cristã. Já na simbologia iorubá, existe, não tem problema. Por que não ter entidades poderosas, sensuais, compreensivas, representativas de Deus ao nosso lado? Esses são os Exus, esses são os pombagiras, o lado esquerdo de Deus. A mesma simbologia dos arcanjos, mas sob a simbologia deixe viver também as mulheres, o poder. Deixem as mulheres ter sua conexão, a sua necessidade com a sua arcanja. Deixe ter essa proteção, deixe ter esse valor, deixe ter todo esse poder. Deixe os Exus representar o lado masculino do poder, o mensageiro de Deus. E deixe as pombagiras ser as mensageiras, ter o seu poder. Deixe os arcanjos e arcanjas serem cultuadas, glorificadas. E te dá poder, e te dá mensagem, te dá da sua justiça caminho na tua evolução, nas tuas necessidades, nas tuas paixões. Isto que eu estou dizendo não traz toda a representação da esquerda neste vídeo. Não posso falar tudo que se pode falar da esquerda, as histórias dos Exus, a história dos arcanjos, das pombagiras. Mas o que eu venho trazer é tentar extinguir tudo aquilo que é mal interpretado como o bem e o mal. E sim, a única coisa que se expressa é uma evolução espiritual de uma maneira, à direita, e o caminho para essa evolução, mas sabendo que não estamos evoluídos, e vai demorar muito para estarmos evoluídos, nesse caminhar para a direita de Deus. Mas enquanto isso, estamos representados, acarinhados, protegidos, intuídos pela esquerda de Deus, Exus e pombagiras, arcanjos e arcanjas. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouco melhor. Gratidão e até a próxima.